segundo bloco do Antenados na Geral de sexta-feira, estamos falando sobre os temas que bombaram durante a semana e esse vídeo deu o que falar. Se você não tem um grupo no WhatsApp que não rodou esse vídeo, é porque a galera não está antenada. Na verdade, esse vídeo aparece um pastor que cospe na boca de um fiel durante um culto a título de curá-lo. E isso se tornou viral nas redes sociais, com diversos canais do YouTube replicando o material. Sempre com títulos que exclamam um pouco da incredulidade diante das cenas. No culto, uma fila de pessoas aguardava a oração em frente ao altar do templo. E o pastor fala aos fiéis, aos berros, né? E ao tomar um gole do copo d'água que ele segurava, o pastor abre a boca da primeira pessoa na fila e cospe dentro, depois joga água em cima. Uma cena um pouco até... Vamos mostrar para você, a gente cobriu a cara do pastor, das pessoas envolvidas para não expô-los, mas muitas pessoas estavam classificando como uma coisa muito bizarra. Veja só o vídeo. Olha só, eu sou do reteté. Então estava orando, tudo certo, cai, para mim tudo normal. Quando vai para o copo d'água, o cuspe, joga, aí parece um exagero. Muitas pessoas nos debates, aí rede social é isso, né? Jogou, aí um comenta, aí outro replica, não sei o quê. Estavam usando até, vamos dizer assim, como respaldo alguns milagres de Jesus, no sentido de cuspir no chão, fazer uma lama. Se a gente fosse debater, talvez se filmasse uma cena dessa, a gente estivesse debatendo, talvez a gente viria isso como algo bizarro nos dias de hoje. Isso também é uma grande verdade. Claro que, né, não sei a necessidade por causa do ambiente onde estava aquilo, sendo filmado, mas como é que vocês veem esse tipo de cena? Eu vou usar os termos que eu acho adequado para essa cena. São responsabilidade minha. Eu acho a soma da porcança com a birutice e a idiotice. Porcança e birutice do cara que faz. Idiotice do cara que deixa tomar cusparada naquela na cara. É um porco também. Isso é brincadeira, é uma aberração. Não tem porque Jesus cuspiu lá, não tem nada a ver. Isso é estupidez. Isso não passa nem perto do sentido teológico. Isso é uma brincadeira. Agora, por que acontece isso? Porque o povo gosta. Você viu a multidão que estava ali? Tu não gosta, cara. Tu gosta de tomar cusparada. Então, de algum jeito vocês acham que isso pode se assemelhar a qualquer coisa que Jesus fez? Não tem nenhum elemento de comparação. Com toda licença poética possível. Nem com licença poética. É bizarro, você usou essa expressão, é a bizarrice mesmo, não tem como. Talvez uma tendência de um modismo, como nós já tivemos outros anteriormente. Dente de ouro, e joga paletó, e não sei o que. Eu vivi uma situação uma vez, André. Por insistência da minha esposa, eu fui participar de um culto ali na Union Church, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E era um pastor estrangeiro, e a fama era de que ele empurrava, ou enfim, acontecia. E foi um problema sério, porque eu estava na terceira fileira e ele veio de fileira em fileira. Quando se aproximou de mim, ou próximo de mim, a minha esposa vira e fala assim: é melhor nós sairmos. Porque ela sabia qual seria a minha reação naquele momento, né? Então eu falei: não, eu vou ficar. Depois o Espírito Santo de Deus me falou: é melhor eu sair porque eu vou atrapalhar isso aqui. Porque não tem essas coisas para mim, com todo respeito às pessoas que creem ou se valem disso e praticam, mas não tem nenhum sentido para mim. Não é isso que eu leio na Bíblia, não é isso. A gente não está repetindo Jesus Cristo quando faz um negócio desse. Mas isso aí não precisava nem ter coberto agora na exibição do vídeo a cara do pastor. Para completar o festival de horror, devia deixar a cara dele. Além do que, André, para mim, isso aí não é novidade nenhuma. O Facebook e o WhatsApp está cheio disso aí. Tem uma igreja também apostólica em São Paulo que a bispa bota o pé lá e o pessoal vai tocando no pé dela com azeite. Tá um vídeo aí também, pessoal. Você viu também. A moça para. Não, vai andando, só para tocar em bola. Teve outro que botou pé com pé, diz que é a unção da troca do chulé.
Então, cada hora vem um modismo, mas foi aquilo que o pastor Sérgio Andrade falou. Por Eu vi quê? também desse, mas ele usou licença poética mesmo. Falou que na época do Antigo Testamento, a unção era passada pelos pés, porque estudou e tudo. Aí tirou o pé, eu vi. Foi melhor diria alguém se tivesse um psiquiatra aqui entre nós. Esse seria o cara profissional para explicar. Mas por que isso, pastor Sérgio? Foi o que ele falou, porque o povo gosta, André. O povo não gosta de uma escola dominical, tradicional. Não, ninguém quer. As pessoas querem show pirotécnico. As pessoas, mas Paulo dava o lenço para curar. Mentira. O povo, que às vezes na sua crendice já naquela época, que levava lenço para passar em Paulo e levar para os enfermos. A sombra de Pedro curava, outra mentira. O povo que botava os enfermos, para que onde Pedro passasse, se desse a sorte da sombra tocar naquela pessoa, a pessoa ser curada. Não é que Pedro falava assim, ó, bota os enfermos que eu vou passar e minha sombra vai curar. Pedro nunca usou esse termo. Pedro nunca usou esse artifício. O próprio povo, era uma iniciativa do povo. E dos lenços a mesma coisa. Então você não vê Paulo, você não vê Pedro fomentando esse tipo de comportamento. E aí vem o cara ali, cospe na boca. E outra coisa, aquilo ali não foi uma coisa, foi uma coisa premeditada, porque ele já estava se esperando. Fosse uma coisa assim espontânea, do nada, que às vezes o pessoal, sei lá, pelo emocionalismo, acaba fazendo coisas terríveis. Mas aquilo ali não. É uma prática comum naquela igreja, porque ele já ficou com a boca aberta, esperando o pastor cuspir na boca dele, e depois ele cai no chão para poder dar a chancela da presença do Espírito Santo, porque o cara caiu no chão, é sinal que um poder houve, ou seja, histeria coletiva, autossugestão, palhaçada, imundícia e todo tipo de adjetivo ruim e disfemismo que a gente puder usar para esse vídeo aí é pouco. E aí a gente chega à conclusão, nada se cria, tudo se copia, né? Também. Estou lembrando de um filme antigo também, que em português teve o título de Fede Mais e Fede Menos, até num cacófono aí, mas que era uma representação combinada o tempo todo nas diversas cidades que eles passavam lá nos Estados Unidos. Isso tem uns anos atrás, né? E agora a gente vê esses modismos também acontecendo aqui. E o povo gosta, de novo. Se você fizer um culto tradicional, o evangelho é a coisa mais simples do mundo, mas as pessoas querem, infelizmente, esse tipo de atrativo e está cheio. Como vocês entendem o que é modismo dentro dessa questão? Porque assim, historicamente, se a gente for ver algumas coisas que aconteceram de movimentos de Deus, a gente pode, se estivesse vivendo o tempo deles, ia chamar de modismo, mas claro, a permanência deles e o próprio pentecostalismo, né? Eu estudo muito, meu pai é pastor da Assembleia de Deus em Belém, que é a primeira do Brasil, então é uma igreja que tende a ver muito a sua história. Quando começou essa questão do Pentecostes, até dentro da Igreja Batista, que eram missionários batistas, foi um pouco visto assim, é modismo, a pessoa está doida, e permaneceu. Claro que eu acho que pode ter exagero em todos os movimentos também, e o modismo está um pouco nisso, mas como é que vocês encaram hoje o modismo? Vocês acham que hoje a gente pode ter algum tipo de coisa nova de Deus, assim como talvez naquele momento as pessoas entenderam o pentecostalismo, o movimento pentecostal, como algo diferente, novo? Há espaço para se acontecer algo novo que a gente possa até encarar como modismo, mas que possa permanecer? Pode ser modismo naquele momento, mas se ela se estabelece, se ela permanece, frutifica, deixa de sê-lo. E tem um efeito. Pela comprovação, tem que ser exatamente, né? Você citou o pentecostalismo, não é? Na origem, talvez, tenha um título, é o modismo, mas olha a denominação que é hoje, a maior do Brasil. Então, a prova de Deus permanece. Exatamente. Que é de Deus permanece. Então, modismo, isso é uma... Não há de se confundir, nós estamos vivenciando o império de Satanás no mundo. O mundo jaz no maligno. E até os escolhidos, se possível, vão ser enganados por essas falcatruas. Quantas pessoas presbiterianas, batistas, assembleia, congregacionais, metodistas, que largaram suas igrejas por acharem que elas estão obsoletas para acompanhar esses movimentos? Uma galera. Então, isso é uma esperteza, porque Satanás é fantástico. Querer subestimar a fantástica capacidade de Satanás é tolice. Ele não tem poder contra mim, você, mas ele é esperto, hábil. E esse povo tudo bobo. Não há de se confundir uma bobajada dessa com modismo. Não, claro. Só levantar uma terceira pergunta que eu acho sobre essa questão de coisas novas, se é modismo ou não. Toda essa questão, talvez, do movimento, nós chamamos hoje de movimento pentecostal, e deu seus frutos, e igrejas oriundas dela. A Assembleia de Deus e várias outras, na verdade, que hoje nós chamamos de igrejas
neopentecostais. Nós temos um movimento no Brasil que é uma coisa bem própria brasileira, que você vai fora, até eu tive a oportunidade de debater um pouco com teólogos e pastores estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, que eu chamo de, ele perguntava de Pentecostal Movement, que é um movimento pentecostal. Eu falo, não, no Brasil tem um tal de Neo-Pentecostal, que é o neopentecostal. É o pentecostal é fervoroso já, como porque já está frio. Esse mas vocês entendem o neopentecostalismo como uma linha de trabalho de igrejas ou como um movimento espiritual? Eu entendo que é um movimento do homem. O evangelho... Não, porque o pentecostalismo... Veja bem, nós não podemos ignorar... Porque a gente tem, nesse jargão, igrejas tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Eu vejo igrejas tradicionais como Deus estabelecendo o movimento de Deus, eu vejo igrejas pentecostais como um movimento, algo de Deus, e depois as igrejas foram oriundas. Como é que vocês enxergam um movimento neopentecostal? Você vê, o pastor tocou aqui. Você vê a questão do modismo. Qual a diferença que tem hoje, teologicamente falando, de uma igreja batista tradicional e uma renovada? Nenhuma. Liturgia. Qual é a diferença que tem hoje da igreja metodista do Brasil e da metodista wesleyana que aderiu à renovação espiritual? Nenhuma. Hoje já tem até a Assembleia de Deus renovada. Então esse é movimento do homem, rapaz. Entendi. Quer dizer que Deus está fazendo. O evangelho, desde que Jesus nasceu até hoje, é absolutamente o mesmo. Deus não precisa de um novo, porque neo quer dizer novo Pentecostes, né? Isso é coisa do homem, neopentecostal, isso se escuta. Você lê a Bíblia, está tudo ali, 2000 anos já. Eu sou incrédulo nisso, sabe? Entendi. O Evangelho, se Jesus vier no Rio de Janeiro hoje, abrir uma igreja no Rio de Janeiro, ele vai ter muito menos seguidores do que esse pessoal aí. Eu não sei nem se ele vai querer abrir igreja. Jesus é que ele fala, não interessa. Pô. Mas, tu entende? Como é que tu entende esse movimento? Né? Porque novo Pentecostes, né? Neopentecostal é uma questão mais institucional do que mover espiritual. Eu entendo como coisa do homem mesmo. Aliás, as denominações surgem por causa dos homens, por causa da divergência dos homens, por causa da vaidade dos homens. E aí a gente tem esse, perdoem dizer, mas esse monte de igrejas aí, desnecessariamente. Eu trabalho ali na região da Vargem Grande. Então, as comunidades que a gente atende, e eu percorro aquelas ruas ali, aquela região, o que tem de igreja, meu irmão, é um negócio extraordinário. E, vou usar não pejorativamente, mas igrejinha. 40 pessoas, 30 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, que não fazem... Não somam. Cosquinha. É. Essa é a questão. Você vai na cidade do interior, o que é uma cidade do interior? Tem um hospital, uma praça, uma delegacia, uma escola, uma igreja católica e 50 evangélicas. Laje é igreja, varanda é igreja, garagem é igreja, loja é igreja, quintal é igreja, tudo é igreja. Aí a pergunta é a seguinte: será mesmo que tanta igreja, isso reflete a multiforme sabedoria de Deus para os puritanos? Será que esse pessoal todo está muito afim de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo? Será que essa igreja arada toda está afim mesmo de pregar o evangelho ou tem algum interesse por trás disso aí? Deixa eu terminar esse bloco com uma anedota. Certa vez um náufrago chegou, enfim, o barco dele furou, ele chegou numa ilha deserta, não tinha ninguém por perto. Depois de 30 anos ele foi resgatado. E ao ser resgatado no barco de resgate, olharam para trás assim na ilha e viram 3 tendas que ele tinha montado durante esse tempo. Ele falou, tem 3 tendas. Que é aquela? Que tenda é aquela ali? Ele, não, aquela da direita é minha casa. Depois de um tempo eu vi que ia demorar, eu construí minha casa. E qual é aquela do meio? Ah, depois de um tempo também eu vi, poxa, fui construir uma igreja, porque não aguentava só ficar com uma... Eu construí um templo. E aquela da esquerda? Aí quando eu aguentei ficar naquele templo, eu rachei e fiz outro templo. Aí tá no segundo templo. Por isso que tem 3. Vamos rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Like having some church up in here. Come on,